Como é que nós lidamos com duas estupidezes? Chamamos-lhe bipolarização. Numa sociedade da pós-verdade, não é isso? Como nós lidamos com o nosso animal e com a nossa estupidez, chamamos às duas partes que dividem 8 bilhões em bipolarização. Estupidez! Mas qual bipolarização? Estupidez! Mas qual bipolarização? Mas qual bipolarização? 8 bilhões de cassetes a debitarem que já está. Chamemos de estupidez, perdão, bipolarização. Todo e qualquer som correspondente à orelha do papagaio, ele está, toda a vida foi habituado àquilo. Está correto. Tudo o que seja um som ao lado de uma caturra que canta ao lado, o gajo vai se arrepiar e vai correr com ela. Ainda que a caturra tenha direito à vida. E por sua vez, a caturra em relação ao papagaio é a mesma merda. Essa que é a questão. Cada um tem o seu dono, cada um tem o seu treino, e tudo o que não seja um som habituado, toca a entrar em conflito. É o nosso animal aqui em cima da mesa. Né? Qual é a outra parte da bipolarização? É tudo o que eu não sou. Porquê a bipolarização? Porque eu não aceito nada que não parta de mim. Nada com que eu não concordo. E o que eu quero é ter acesso à humanidade de alguém que partilhe. Ainda que essa humanidade que brote do próprio seja exatamente o contrário daquilo em que eu acredito. Mas eu valorizo isso. Respeito por isso. Pode ser o oposto daquilo em que eu acredito. Com uma condição, tem que ser a genuína e verdadeira. Por uma razão muito simples. Todas e qualquer notícias do interior são notícias da nossa humanidade. Brotem elas de mim ou de outro. Como eu prezo as que brotam de mim, é um privilégio para mim que brotem notícias da humanidade do outro lado e de outros seres humanos e de outras pessoas. Elas contribuem para a melhoria do todo, da nossa humanidade como um todo, e ao mesmo tempo eu tenho acesso a essa partilha. Que maravilha, não é? Que maravilha! Ainda que isto possa ser absolutamente antagónico àquilo em que eu acredito. É genuíno, é verdadeiro, tem um pulsar de vida, põe cá para fora. Em última instância, se isso é verdadeiro e seja contrário àquilo em que eu acredito, eu vou emborrecer menos no meu ângulo de visão. Quer saber é a pureza da criação para lá das agendas. O que é genuíno e verdadeiro nessa criação? Que mini ensaios, que reflexões, o que é que saíram do quê? Houve este, houve o outro, houve aquele, houve o outro, houve a outra, houve o outro. É a famosa palavra da moda. Os insights, não é? Tirar insights não é só insights de business plan, de estratégia para foder o outro. É de mergulho, de mergulho, de mergulho. De entranhas, de espiritualidade. É um mergulho. É a nossa humanidade. É um mergulho na nossa humanidade. O que está para lá do nosso animal. O que nos remete à condição de mortos-vivos. É esse mergulho. É o que está para lá disso. É o pulsar de vida lá dentro. Autênticos papagaios aqui a lidar uns com os outros. Este critica o outro critica o outro, depois o outro começa a calhoada, o outro já tira uma pistola, o outro tira uma faca, o outro vem com uma bazuca, pá, what the fuck, oh, malucos. Sejamos tolerantes, é verdade na base, há algum grau de civismo, mas é bem mais profundo que isso. Porquê é que isto desde a pré-história se vem a acentuar? Somos uns animaizinhos não assumidos. Gente, já partilhei aqui convosco uma coisa. Para mim, 3 palavras designam vida. Vida, liberdade e criatividade. Se nós estamos a condicionar a criação do outro no acesso às suas entranhas que traga verdade e genuinidade, por isso é que é uma criação, uma criatividade, não é uma agenda. Se nós estamos a condicionar e a aprisionar isso, minha gente, estamos a aprisionar o ser humano e a vida. Uma parte e outra parte falam de liberdade. Se eu condiciono o que o outro vai pôr cá para fora, se eu entender que é diferente do que eu digo, mas entender uma verdade, e ainda assim eu condiciono isso, mas liberdade quê? Eu peço liberdade e eu sou o primeiro guarda prisional a aprisioná-lo. São 8 bilhões a fazer isso. Metade faz com uma metade e a outra com a outra. Cada um exige liberdade. Não houve o mergulho do outro. Porquê que eu não aceito isso? Porque é contrário ao meu ângulo viciado. Isso expõe o quê? A minha limitação. 4 bilhões de punheteiros de um lado, 4 bilhões de punheteiros do outro. Qual bipolarização? Este não é um espaço para bipolarizações nem agendas. Ainda assim, como todo e qualquer ser humano, eu também tenho as minhas limitações no meu ângulo. Por mais que eu me esforce de abri-lo, quanto mais eu deixar esse prisma aberto, mais o mergulho dos outros vão contribuir para o meu crescimento. Ainda que essa visão e esse mergulho seja uma novidade absolutamente contrária àquilo em que eu acredito. Ela é genuína, é verdadeira, eu agradeço-te muito. Até que me digas o que eu não penso. Até que partilhes o que eu não concordo. Até que partilhes aquilo que eu não tinha pensado. Até que partilhes aquilo que me amargura. Não brotou de mim, brotou do outro, é genuíno e verdadeiro. Põe cá para fora, eu agradeço. Eu sou honrado e agradecido a essa partilha. Porque em última instância, ainda que ela seja o contrário daquilo em que eu acredito, vai-me engrandecer como ser humano. Porque se ela é verdadeira e genuína, são notícias da humanidade. Não são notícias do acesso que eu tenho à humanidade, naquele momento. São notícias do outro. Tenho eu capacidade de me pôr em causa. Mais do que controlar o tipo de mensagem que sai das entranhas do outro, o que eu quero é controlar a minha limitação da minha orelha para ouvir o outro. É remeter para a minha responsabilidade
para a minha dificuldade e para as minhas limitações. Ainda que essa merda me arrepie e me amargure. Põe cá para fora. Põe cá para fora. Porque o que eu quero é explorar a minha humanidade. O que eu quero é contribuir para a exploração da humanidade como um todo, na espécie. Essa é a carência que nós temos. Tanta técnica e muita pouca humanidade, muito pouco mergulho. Ok? Até chegamos a esta estupidez absolutamente maciça, como o ar que se respira. 8 bilhões divididos ao meio. A estupidificação máxima, que já vem atrás, agora é oficial, com as redes sociais. Chegou a todo mundo e todo mundo se revelou. Astralopithec de um lado, Astralopithec do outro. Man, olha aí uma coisa. Eu ainda não sou sapiens sapiens. Pelo menos salvaguardar a minha condição de Neandertal. Que é porra nenhuma para chegarmos ao sapiens, muito menos ao sapiens sapiens, mas também não naquela limitação primária da Astralopithecus, que ainda estamos nas árvores pendurados. Nem sequer para Savar ainda viemos. É esta merda que é a bipolarização. E o que acontece é que nesta guerra não se aceita criação. Porquê? Porque o outro tem que me dizer o que eu quero ouvir. E ainda que não seja para mim, seja posto fora, se não for o que eu quero ouvir, eu vou boicotá-lo. É o clã daqui que ouviu o que não queria, sai metade para boicotar o outro. Se brotou deste lado, sai a outra metade para boicotar esta. Não há notícias do interior, nem há notícias de humanidade. Isto é uma guerra de papagaios que só querem ouvir e debitar o som, absolutamente que estão habituados no seu ângulo de visão. O esforço aqui é um gajo desimpedir as orelhas e ouvir o que tem que ouvir. Provavelmente 95% porno chanchada daqui e 95% porno chanchada dali. Mas se um gajo se autovigiar, vai estar atento aos 5%. O que é os 5%? Não são as notícias que eu quero ouvir. Não, não. São as notícias que eu percebo que são genuínas e verdadeiras. Venham lá elas de onde vierem. Podem ser contrárias àquilo que eu acredito. Esse é que é o critério. E isso depende de mim. Na medida que eu posso e sei, isso depende de mim. Limpar as orelhinhas e desimpedir. E treinar o contorcer. Porque um gajo vai ouvindo algo que o desgosta ou que o amargura e um gajo vai querendo controlar a informação. Não, não. Vamos aprendendo a lidar com a própria amargura. Porque se ela é genuína e verdadeira, ela tem que brotar cá para fora. É velha história. O problema não é o mensageiro. O problema é a mensagem. O problema é que aquela mensagem expõe a minha limitação. Expõe o meu facciosismo. Expõe o meu ângulo viciado. Esse é que é o problema. Todos os que não concordam comigo são meus inimigos. Não têm um ângulo de visão diferente. Não, são meus inimigos. Isto remete-nos outra vez ao nosso animalzinho, né? E o perpetuar de géneros. Tudo o que não pertence ao género, um gajo abocanha e mata. Basicamente é isto. Até em termos de argumento e por aí adiante, o inimigo é um bocadinho isto. Porque as coisas, quando são bacanas, quando eu sinto o pulsar bacana, elas não são minhas, elas brotaram lá dentro. Como eu tenho um bocadinho noção disto e um gajo estimula isto no outro também, porque o outro tem notícias para dar também. A questão é ver o que é a agenda do outro estar a debitar, que a gente vai debitar o que quer ouvir palminhas, vai debitar o que quer manipular e foder o outro, é o nosso macaquinho. Resta saber que notícias é que vem da humanidade, não é dos nossos macacos. São 95% de cada uma das partes. Concentrar a energia em perceber o que é genuíno e verdadeiro. E em vez de nós concentrarmos a energia toda em boicotar as notícias que nós não queremos ouvir. É ao contrário. É aproveitar os 100% para perceber uma coisa. O que aquele está a falar, ou que aquela está a falar, provavelmente deve ter 5% de algum grau de verdade. Onde é que eles estão? Aqui. Então, olha, foi isso que eu tentei. Desenvolver um bocadinho o método. E o radar. Então é isso que eu quero ouvir. Em vez de estar a levar os meus 100%, o meu animalzinho a boicotá-lo. Nós chegamos, mais uma vez, a este emborrecimento total, com muita técnica e completamente emborrecidos, porque nós não mergulhamos na nossa humanidade. E isto é uma espiral. Vai subindo muito lentamente. E se é verdade que as condições de vida contribuem para a melhoria, é essencial habitação, educação, alimentação. Não haja dúvida acerca disso, mas não tenhamos dúvidas. Isso não vai resolver tudo. Porque em sociedades onde isso está resolvido, continuam na merda. É verdade, é uma coisa, é tal como a arte. Se um gajo está com fome, como é que um gajo vai apreciar um quadro ou uma música ou por aí adiante? O gajo só pensa em comer. Portanto, tem que ter o básico. Ou em dormir, ou o que seja. A tolerância é a merda menos má, porque o que nós necessitamos é de uma profundidade bem mais abaixo do que isso. Mas como isto está tão animalesco, com uma animosidade tão acentuada, venha lá a tolerância. A tolerância já é um arranha-céus do caralho para o que a gente tem aqui. Gente, beijos e abraços. Não perca o próximo episódio, porque nós também não!